Nossa restauração, antes de tudo, é uma restauração de identidade. Eu faço o que eu faço porque eu não sei quem eu sou. Quando eu sei quem eu sou em Deus, eu não faço o que eu faço. Quando eu entendo a minha identidade, quando eu entendo o que Deus produziu na minha vida como identidade de filho de Deus, isso muda radicalmente as minhas relações interpessoais. Quando eu entendo a minha identidade, eu sei realmente onde Deus quer chegar comigo. Por isso que identidade, conhecimento de Deus, por isso que conhecimento de Deus gera identidade, e identidade gera vocação. O seu conhecimento de Deus vai gerar o quê? Quanto mais eu conheço Deus, mais eu sei quem eu... E quanto mais eu sei quem eu sou, eu sei do que Deus quer da minha vida. E por isso que a gente quer falar a respeito, por isso que a gente quer falar a respeito de vocação. Qual é a nossa vocação em Deus? Quando a gente fala de vocação, amado, vamos começar por esse texto de Efésios 1:18. Passa, por favor. Efésios 1:18. Passa, por favor. Não, desculpe, antes. Ora, oro também para que os olhos do nosso coração, os olhos do coração de vocês, sejam iluminados, a fim de que conheçam a esperança pela qual Ele nos chamou e as riquezas da gloriosa esperança dos santos. Efésios 1:18. O Paulo, quando ele traz esse texto, ele quer mostrar para a igreja qual é a gloriosa esperança do nosso chamado e para que Deus realmente nos chamou, e ele entende que os nossos olhos precisam ser abertos. Querido, primeira coisa que nós temos que entender, primeira coisa que nós temos que entender, Deus é o autor da nossa vocação. Deus é o autor da nossa vocação. Todos são vocacionados. Eurípides, o que é vocação? Vocação é o chamamento específico de Deus para a execução de acordo com os nossos dons, de acordo com os nossos talentos, de acordo com nossas habilidades. Por isso que presta atenção, eu não creio que talentos, dons, é vocação. Eu não acredito que o dom que você tem é a vocação que você tem. Não necessariamente o que você gosta de fazer é a sua vocação. Não necessariamente os dons que você tem é a sua vocação. Esse é o nosso equívoco. A gente acha que talentos, habilidades, dons, isso define a minha vocação. Não, isso serve a minha vocação. Isso coopera com minha vocação. Por isso que a vocação é um chamamento específico de Deus para a execução de algo. De acordo, os seus dons vão te servir. De acordo com as habilidades que Ele colocou dentro de você para cooperar com o propósito de Deus da sua vida. Exemplo. Qual é o talento natural que eu nasci? Eu nasci com um talento natural para o design gráfico. O meu talento, o meu dom é o design gráfico. Durante muito tempo na minha vida eu vivi muito em crise. Porque na igreja, eu às vezes, até hoje, eu confesso que às vezes eu até fico irritado. Presta atenção, olha aqui para mim. Às vezes eu fico até irritado, assim, às vezes eu tenho que administrar alguma coisa na minha vida, como por exemplo, tem pessoas que só me procuram por conta do design. Eurípides, eu preciso falar com você, que é um cartaz. Eurípides, eu quero falar com você, que é um banner. Eurípides, eu quero falar com você, que é uma logomarca. Eurípides, eu quero falar com você, que é um site. Eurípides, não, eu gosto de servir, bênção. Mas isso não é a minha vocação. O meu design, o meu dom, aquilo que eu nasci naturalmente, serve à minha vocação.
Qual é a minha vocação? Pastoreio e ensino. Essa é a minha vocação. Deus me chamou ao pastorado, Deus me chamou ao ensino, e os meus dons e as minhas habilidades, o meu talento de design gráfico serve à minha vocação. Eurípides, então, nem todo dom é vocação? Não, não é isso que eu estou dizendo. Tem pessoas que vão ter como vocação a comunicação. Tem pessoas eu conheço pessoas que a vocação dele é design gráfico. Ele serve o reino de Deus, serve a sociedade, serve as pessoas com o dom que Deus deu para ele, e ele entende, a minha vocação é comunicação. No meu caso, não foi assim. Por isso que eu vou com muito cuidado quando as pessoas falam assim, não, a sua vocação é aquilo que você mais gosta de fazer. Não necessariamente. Não necessariamente. Porque vocação não é profissão. Profissão é uma coisa, vocação é outra. Profissão aposenta? Vocação aposenta? Não. Profissão tem fim? Tem. Vocação não tem fim. Quando você é vocacionado, você entende o que Deus tem para a sua vida. Agora, amado, de cara a palavra vocação já nos deixa um pouco acomodados. Para quem não sabe, a palavra vocação, ela vem do latim, e ela foi usada muito pelos reformadores, no início da reforma cristã. A palavra vocação vem de duas palavrinhas do latim que significa vox dei. Vox dei. A palavra vocação, ela vem diretamente, ela está diretamente ligado a uma frase, a uma palavra, significa vox dei, que o significado de vox dei é ouvir a voz de Deus me chamando. Então, vocação tem origem em Deus, amado. A nossa vocação, ela vem de Deus. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando nós olhamos para nós mesmos e queremos discernir a nossa vocação a partir das nossas habilidades. Às vezes tem muitas pessoas frustradas na vida porque elas querem olhar para dentro de si. Essas pessoas não têm nenhuma identidade formada, não sabem quem elas são, e aquilo que eu falei para vocês, nós somos uma geração que as pessoas nascem e morrem sem saber o propósito de Deus para a vida delas. Nós somos uma geração que a maioria das pessoas trocam de faculdade. Amado, fala para mim aí, quantas faculdades as pessoas fazem e no final elas descobrem que não era aquilo para a vida delas? Quantas pessoas começam uma faculdade, fica 4, 5, até 7 anos fazendo uma faculdade para depois falar assim, não era isso que eu queria. Porque nós somos uma geração que, porque nós não temos uma identidade formada, a gente não sabe o que a gente quer da vida. Já viu aquela frase? Eu não sei se foi em Alice do País das Maravilhas ou Mágico de Oz. Quem é aquela que fala com o gato? Alice. O gato pergunta para ela, onde você vai? Ela diz o quê? Quem lembra do qual a resposta que a Alice diz para o gato? Eu não sei para onde eu vou, para qualquer lugar, porque quando eu não sei onde eu quero chegar, pois é, quando eu não sei minha identidade, nem minha vocação, qualquer namorado serve, qualquer namorada serve, qualquer igreja serve, qualquer amizade serve. Quando eu sei a minha identidade, quando eu sei a minha vocação, até os meus livros são diferentes. Os livros que você vê, os amigos que você tem, a pessoa que você quer para a sua vida, realmente você sabe o que você quer da sua vida. Eu fico impressionado com algumas pessoas que falam assim, sabe, Deus me chamou para ser missionária na África, ela vai e casa com um oficial de justiça. Eu não entendo. Deus me chamou para ser missionária missionária. Ela casa com uma pessoa que não tem nada a ver com a vocação dela. Deus me chamou para o pastoreio. Ela casa com uma pessoa que odeia pastor e igreja. Amado, essa pessoa está confusa na sua vocação. Quando eu sei realmente o que Deus tem para a minha vida, amado, as minhas escolhas são outras.
Quando eu sei o chamado de Deus para a minha vida, quando eu sei a vocação de Deus para a minha vida, quando eu sei a minha identidade em Deus, eu sei realmente aonde eu quero chegar. É aquilo que nós lemos lá naquele texto de João. Jesus disse: eu sei para onde vou, porque sei de onde vim. Se você sabe a sua origem, se você sabe realmente o que Deus tem para a sua vida, você sabe aonde você quer chegar. Amada, a maioria de nós hoje não sabemos o que nós queremos da vida. A maioria da geração que nós vivemos não temos consciência do que nós queremos. Você precisa, querido, aprender a caminhar naquilo que Deus quer falar com você. Pois é assim que você descobre o propósito de Deus para a sua vida, caminhando com Deus. Quanto mais eu caminho com Deus, é nessa caminhada que você vai entendendo, é nessa caminhada que você vai entendendo a cada dia, à medida que você se relaciona com Deus, à medida que você caminha com Deus, à medida que Deus vai gerando a sua identidade, à medida que você vai se relacionando com Deus, de repente você fala: foi para isso que eu nasci, e eu quero morrer fazendo isso. E pode ser a coisa mais absurda. Eu conheço uma pessoa que falou assim: Eurípides, você sabe o que Deus pediu para mim fazer? Deus pediu para mim sentar nessa biblioteca da faculdade e ficar a vida toda aqui trabalhando de bibliotecário para me discipular os acadêmicos. É o chamado dele. Ele entendeu que ele tinha que fazer faculdade, biblioteca, como é que é? Como é o nome? Biblioteconomia. E ele entendeu isso. Mas nós somos uma geração que a gente faz faculdade por quê? A primeira coisa que os pais falam para os seus filhos: essa faculdade que você tem dá dinheiro? Você sabe qual que é o nome disso? A mais antiga das profissões: prostituição. Quando eu gero na cabeça de alguém que para que ele exerça o dom dele, ele precisa ganhar dinheiro. Isso é prostituir o dom e a vocação da pessoa. Será que foi para isso que Deus colocou você nesse mundo? Uma vez eu vi um outdoor escrito assim, seja um dentista e ganhe muito dinheiro, misericórdia do cara que cuidar dessa boca. Cada dentinho é um cifrão. Amada, aí nós temos essa geração prostituída. O que é um homem que tem uma identidade formada, que conhece Deus, que sabe quem Deus é, uma pessoa que tem uma identidade restaurada em Deus? Ele fala: Deus, o que o Senhor colocou de dons na minha vida que vão traduzir numa vocação melhor para servir essa sociedade? Pai, Deus colocou no meu coração para ser assistente social. Isso dá dinheiro? Não, isso gera pessoas. Isso me faz cuidar de gente. Amada, até quando as nossas motivações vão ser por dinheiro? Até quando as nossas motivações a gente vai fazer as coisas porque isso vai nos dar, de certa forma assim, um reconhecimento de muita grana numa conta bancária? Primeira coisa que você precisa entender: vocação é uma obra especial contida na sua salvação. Quando Deus te salvou, Ele te salvou para cumprir um propósito e uma vocação, de modo que a sua vocação e o seu propósito veio quando? Depois que você se converteu? Não, veio antes. Deus se converteu para quê? Para cumprir uma vocação. A nossa vocação existe antes de nós. Eu existo para cumprir uma vocação. Olha só esse texto de Jeremias 1,5. Antes de formá-lo no ventre eu te escolhi, antes de você nascer eu te designei para ser profeta. Jeremias. Então, a vocação de profeta, aquilo que Jeremias queria ser na vida, que Deus desejou para ele, veio antes ou depois que ele veio ao mundo? Antes. Então olha aqui para mim.
Você já parou para ouvir? Por que Deus te trouxe a esse mundo? Será que a sua vida é só isso? Fazer faculdade, pagar conta, comprar uma casa, comprar um carro, pagar conta, pagar prestação, pagar um consórcio de 148 meses, pagar uma prestação de 148 meses, será que é só isso? Ou será que Deus colocou você nesse mundo para fazer diferença na vida de uma geração? Será que você é mais um nessa sociedade que faz tudo pelo dinheiro? Será que você é mais um nessa sociedade que só faz pelo reconhecimento, mas você entendeu que você foi colocado nesse mundo para cumprir um propósito pelo qual Deus sonhou com a sua vida? Deus falou para Jeremias: Jeremias, antes de formá-lo no ventre eu te escolhi, Jeremias. Antes de você nascer eu te escolhi, e eu te escolhi para que você cumprisse um propósito, Jeremias. 2 Timóteo 1,9, Paulo fala: Ele nos chamou e nos salvou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, não tem a ver com os meus dons, não tem a ver com aquilo que naturalmente eu consigo fazer, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça me foi dada em Cristo antes quando? Quando? Então, quando foi que Deus te chamou? Quando foi que Deus determinou a sua vocação? Quando foi? Antes dos tempos eternos. Você veio ao mundo da mesma forma que Jesus veio cumprir um propósito de Deus nessa terra. Você já parou para pensar nisso? Deus, eu sei quem o Senhor é, sei quem eu sou, e agora quero saber o que o Senhor quer da minha vida nesse mundo. Eu não acredito, amado, que eu vim a esse mundo apenas para ser um designer gráfico, apenas para ganhar dinheiro e ter um patrimônio e construir uma casa. Não, Deus me chamou por um propósito, para que eu viva exatamente o que Deus tem para a minha vida. Será que você entendeu o que Deus tem para a sua vida? Será que você sabe o que Deus quer para a sua vida? Eu consigo entender realmente qual é o propósito de Deus para a minha vida? Eu tenho consciência disso? Agora presta atenção. Eu acredito que Deus te converteu, amém? Eu acredito que você se converteu. Agora presta atenção. Sua vocação é o que dá sentido à sua conversão. Você não se converteu simplesmente para ir para o céu. Você se converteu para cumprir um propósito que Deus tem para a sua conversão. E uma coisa que você precisa entender: não é você que procura a sua vocação, é ela que te acha. À medida quando você vai andando com Deus, à medida que você quer conhecer o coração de Deus, à medida que você se relaciona com Deus, aquilo muda radicalmente a sua vida. Uma vez eu ouvi uma pregação do Pascoal Piragimi, lá, o pastor da Igreja Batista de Curitiba. Ele falou: olha, eu fui criado para ser um médico, mas um dia Deus me chamou para ser um pastor. Amado, eu conheço pessoas que seriam excelentes advogados, maravilhosos engenheiros, mas eles não se apegaram a isso, mas eles procuraram ouvir de Deus, e Deus falou: não foi para isso que eu te chamei. Eu não estou dizendo que Deus não pode chamar você. Eu não entendo que vocação é só ministério. Presta atenção. Primeira coisa que você precisa entender: que vocação não é só ministério, tá? Vocação não é só ser pastor, vocação não é só ser missionário, vocação não é só ser evangelista, vocação é ser médico, vocação é ser engenheiro, vocação é ser taxista, vocação é ser comerciante. E nessa vocação você vai exercer a sua identidade de filho de Deus. E nessa identidade de filho você vai manifestar o conhecimento de Deus que você tem.
Eu conheço Deus, e que porque eu conheço Deus, eu sou filho de Deus, e porque eu sou filho de Deus, eu tenho tal profissão, eu tenho tal vocação, eu tenho tal dom, eu tenho tal ministério, e é nesse ambiente que eu manifesto a minha identidade de filho de Deus. Quando eu sei realmente o que Deus tem para a minha vida. Por isso eu queria explicar como é que essa vocação se traduz de modo mais fácil. Tá bom? Olha aqui para mim. O que eu vou mostrar para vocês aqui não é uma ordenação, não é uma hierarquia como as pessoas acreditam. Eu não estou aqui para mostrar para você que você vai galgar, você vai crescendo, você vai atingindo a certos níveis. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu vou estar explicando é como você funciona melhor, tanto na igreja quanto na sociedade. Eu não estou aqui para falar que existe uma cadeira de hierarquia, uma graduação, e isso vai fazendo com que você cresça. Não é isso. Eu estou aqui para mostrar para você algo que a Bíblia mostra, e que isso vai te ajudar melhor em desenvolver na igreja e também na sociedade aquilo que Deus chamou na sua vocação. A Osana dá um estudo sobre carismatologia fantástico, onde ela fala mais ou menos aí uns 18 dons e vocações ministeriais. Eu só trabalho Efésios 4:11. A Osana tem mais conteúdo nesse sentido, mas eu gosto de trabalhar a Osana gosta de trabalhar mais específico, mas eu gosto de ser mais objetivo. Por isso que eu gostaria de apresentar um texto das Escrituras Sagradas, para que você possa localizar melhor na igreja e na sociedade, como você pode expressar melhor a sua vocação. Então nós temos um conhecimento de Deus que se traduz numa identidade, e uma identidade que se traduz em o meu conhecimento de Deus é traduzido na minha identidade, filho de Deus, e a minha identidade é traduzida na minha vocação. Efésios 4:11 nos dá uma explicação disso. Passa para mim. Assim diz o texto: cada um de nós foi concedido a graça conforme a medida repartida por Cristo. Quem dá a nossa vocação? Cristo, Deus. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. A igreja, aos homens. Todas as pessoas na face da terra têm um dom de Deus na vida dela. Verso 9. Que significa que ele subiu, senão também o que descer às profundezas da terra? 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher. Ele colocou algo na sua vida, ele compartilhou os dons dele, ele compartilhou os talentos, ele compartilhou habilidades, e ele compartilhou um chamado e uma vocação na sua vida. Você é vocacionado. Olha para o seu irmão que está do lado e fala: você é vocacionado. Não é só o pastor. Fala para ele: não é só o pastor. Você é vocacionado. Amém? Verso 11. E ele designou alguns para apóstolos, alguns para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, a fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então presta atenção. Como eu disse, eu não estou aqui para dizer sobre ordenação. Eu não estou aqui falando a respeito de ordenação. Eu estou aqui para falar a respeito de função. Por isso que eu gostaria de apresentar um de cada vez. A primeira função.
que é função? É como eu funciono melhor. Então, o apóstolo não está acima do profeta. O profeta não está acima do evangelista. O evangelista não está acima do mestre. Não pode deixar só o primeiro lá. Não vai para frente, não. O pastor não está acima. Não é isso. O que eu estou dizendo é que cada um funciona de alguma forma no corpo de Cristo. E isso não tem a ver com ordenação. Agora, me perdoe, você que está vendo esse vídeo, você que está ouvindo essa mensagem, mas infelizmente nós como igreja cometemos um equívoco. A gente pegou as funções do corpo de Cristo e transformou em graduações. Então você primeiramente é evangelista. Aí depois que você assim, sobe de carga, você vira pastor. Depois que você sobe de carga assim, para você ficar mais poderento, você vira mestre. Aí depois que você vira mestre assim, né, ou o contrário, primeiro mestre para depois pastor, você vira profeta. Mas quando você vira apóstolo, aí você chegou no máximo.